Queridos irmãos, muito boa noite, que a paz de Jesus nos envolva a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Não só na Semana Espírita, né? Mas também no CEAS, né? No nosso querido Aristide Silva, nossa casa irmã. Hoje com a direção também do Isabel Redentor, na casa também irmã. Eu fico muito feliz de ver essa confraternização entre as casas, né? Ver pessoas tão queridas de diferentes casas reunidas nesse momento. Amigos, vamos então estudar, né? Trouxe ali uns temas para a gente, né? Para a gente conversar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão do lar com diversas religiões, né? Como lidar com essa situação. Então, vamos ver se a gente consegue aí fazer um bom estudo aí para a gente poder refletir bastante, né? Bom, eu vou começar com uma historinha. Eu trouxe aqui uma página, né, de um livro, Reportagens de Além Túmulo, né, de Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier. Mas como o meu livro está despencando, né, está na hora já de eu comprar outro, eu resolvi trazer aqui numa página aqui para poder ler. Então, o nosso tema é a crente interessada. Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho da história, uma história um pouquinho longa, mas essa história vai servir de base aí para o nosso estudo. Então, vamos lá. Crente interessada. Dona Marcela Fonseca vivia os últimos instantes na Terra. Não obstante a gravidade do seu estado orgânico, a agonizante mantinha singular lucidez e dirige-se à família com voz comovedora. A confiança em Deus não me abandonará. A celeste misericórdia nunca desatendeu minhas rogativas, o Mestre Divino estará comigo na transição dolorosa. Então, primeira questão, veja que a companheira começa muito bem, né? Quem dera nós possamos chegar nesse momento da nossa passagem, né, com essa lucidez, com essa fé da Dona Marcela. Alguns parentes choravam em tom discreto, buscando em vão reter as lágrimas no amarguroso adeus. Não chorem, meus amigos, consolava-os Dona Marcela. O espírito de minha mãe, que tantas vezes ha socorrido minha alma, há de estender-me os braços generosos. Há mais de 30 dias sofro nesse leito pesado de tormentos físicos. Que representa a morte, senão a desejada bênção para mim, que estou ansiosa de liberdade, de novos mundos. Se me for permitido, voltarei muito breve a confortá-los. Não esquecerei os companheiros em tarefas por vindouras. Creio que a morte não me oferecerá dilacerações, além da saudade natural por motivo do afastamento. Sempre guardei minha crença em Deus. E agora começa uma parte já um pouco mais estranha, né? Sempre guardei minha crença em Deus, não só na qualidade de católico e protestante, como também no que se refere ao espiritismo, que abracei tomada de sincera confiança. Com o mesmo fervor de minha assistência às missas e cultos evangélicos, dei-me as nossas sessões esperando assim que nada me falte nos caminhos do além. Devemos aguardar as esferas felizes, os mundos de repouso e redenção. Então, Dona Marcela avança, desencarna e desperta depois. Então, eu vou pular alguns trechos, só para a gente pegar o sentido da página, né? Dona Marcela despertou num leito muito limpo, mas extremamente desguarnecido de conforto. A seu lado, uma velhinha carinhosa abraçava, chorando de júbilo, a exclamar: até que enfim, querida filha, Marcela, minha adorada Marcela, que saudades do teu convívio. A filha correspondeu às manifestações afetivas, porém, depois de fixar detidamente a paisagem nova, não disfarçou o desapontamento que lhe dominava o espírito voluntarioso. Já não era a mesma criatura que revelava tamanha humildade na agonia corporal. Estava agora sem o influxo das dores. Observa as dores que a gente reclama, né? Agora ela estava sem as dores, né? Experimentava plena liberdade para respirar e mover-se. Não mais o suor incômodo, nem a martirizante dispneia a lhe torturarem o organismo. Não mais a agonizante vencida, mas a Dona Marcela da estrada comum,
atrabiliária, exigente, insatisfeita. Embora o impulso natural de prosseguir beijando a carinhosa mãezinha, não sopitou o orgulho ferido e perguntou: mamãe, explique-me, por que permanece nesses trajes? Que significa esta choupana sem conforto? Que região de vida é essa, onde a vejo tão fortemente desamparada? Será crível que seja esse o seu lugar? Não foi uma crente sincera no curso das experiências terrestres? Agora vamos ouvir a história da mãe da dona Marcela. A velhinha, com o olhar sereno de quem não mais teme a verdade, acentuou resignada: estamos no mundo de nossas próprias criações mentais, minha filha. Segundo nossas reminiscências, fui católica fundamentada, arraigada aos meus velhos princípios. Contudo, não podes negar minha antiga preocupação de descansar nos esforços alheios. Recordas como torturava os servidores de nossa casa? Lembra minha tirania no lar, nos serviços de teu pai, nos atos da igreja? Quando acordei aqui, meus sofrimentos foram ilimitados, pois minhas criações individuais eram péssimas. As feras da inquietação e do remorso e do egoísmo observavam-me de todos os lados. Foi quando então roguei a Deus me permitisse destruir os trabalhos imperfeitos para reconstruir conscientemente de novo. E aqui me tens, tudo pobre, humilde, desvalioso, mas para mim que já desacertei demasiadamente, ferindo o próximo e desprezando as coisas sagradas, esta choupana paupérrima é a bênção do Pai no recomeço de santas experiências. Observe que a companheira já mais vivida, né, já experienciou coisas que a colocaram já com essa sapiência da humildade. Não me conformo, e aí voltando a dona Marcela, né, não me conformo com a miséria que a senhora parece andar presentemente habituada. E o meu lugar próprio? Agora, nesse momento, ela já não está mais preocupada com a mãe. Já começou, ok, já entendi, você quer ficar aqui, tudo bem, está legal, não vou reclamar não. Mas e eu? Como é que fica a minha situação? Né? Observa que ela tinha acabado de acordar, desencarnou, acordou do outro lado, a mãe abraçando e ela já está armando um barraco aqui, tremendo aqui. Visitei milhares de vezes os templos de fé no mundo. É impossível que esteja esquecida de nossos guias benfeitores. Onde estão Bernardino e Conrado, os amorosos diretores espirituais de nossas reuniões? Preciso interpelá-los relativamente à minha situação. A velhinha carinhosa, ela pede para falar, a velhinha esclarece ela e depois fala assim: a velhinha carinhosa fixou na filha o olhar afetuoso e compadecido, explicando-lhe prudentemente: poderei conduzir-te à presença do generoso diretor da nossa comunidade espiritual. Da bondade dele recebi permissão para buscar-te no mundo. Creio, pois, que a sabedoria de nosso benfeitor será bastante aos esclarecimentos desejáveis. Então, a mãe dela a encaminhou para o líder, então, daquela comunidade espiritual, e agora vem o encontro dela com essa pessoa. E aí ela vai explicando, né? Como sabeis, minha crença foi invariável e sincera. Na Igreja Católica, no templo evangélico, como no grupo espiritual, fui assídua nas manifestações de fé e nunca alvitrei a devoção. Não me conformo, portanto, com este abandono a que me sinto votada. O orientador solícito, que ouvira pacientemente a relação verbal da interlocutora, acentuou a esta altura: não se encontra, porém, desamparada. Autorizei sua mãe a buscá-la nas zonas inferiores com o máximo de carinho. Buscá-la nas zonas inferiores. Mas a própria situação de minha genitora, a meu ver, merece reparos especiais, clamou a senhora Fonseca intempestivamente. Sorriu o bondoso mentor ao verificar-lhe o nervosismo e explicou em seguida: já sei, sente-se ferida no amor à personalidade. Entretanto, talvez esteja enganada. E chamando um auxiliar, recomendou: traga as anotações de Marcela Fonseca. E agora que o bicho pega. Eu fico lendo isso, imaginando: traga as anotações de Mauro Reis Pumaga.
Eu falei, meu Deus do céu, agora o bicho vai pegar, agora vai sair fora do controle aqui, né? E ela, então, pergunta aterrada, quem escreveu esse volume? Não sabe que este livro é de sua autoria? Perguntou o mentor tranquilamente. É um trabalho de substância mental que a sua alma grafou em cada dia e cada noite da existência terrena, pensando, falando e agindo. Olha que coisa para a gente refletir. A gente vai sair daqui hoje com a pulga atrás da orelha. Como é que está esse meu livro lá desse lado ali? Fixando a mão em determinada folha, ele resolveu explicar para ela algumas coisas, abriu ao acaso, e aí o sábio pegou uma folha e esclareceu. Conforme se vê, assistiu no mundo a 6.705 missas, a 2.500 cerimônias do culto protestante e a 7.012 sessões espiritistas. Veja que a dona Marcela não é fraca, não. Ela ia lá mesmo, comparecia mesmo, o trabalhador lá de primeira hora. No entanto, é curioso notar, e aí vem já o ensinamento, que seu coração nunca foi a esses lugares para agradecer a Deus ou desenvolver serviços de iluminação interior ou fora do seu círculo individual. Seu único objetivo foi sempre pedir ou reiterar solicitações, esquecendo que o Pai colocara inúmeras possibilidades e tesouros no seu caminho, recitando fórmulas, cantando hinos ou concentrando-se na meditação, somente houve um propósito em sua fé, o pedido. Mudou rotulagens, mas não transformou o seu íntimo. Depois, então, a senhora Fonseca iniciou o serviço de recapitulação, ele dá o livro para ela. Ela volta, então, para a casa da sua mãe e começa a ler o livro. A senhora Fonseca iniciou o serviço de recapitulação das próprias reminiscências e só terminou daí a 5 meses. Extremamente desapontada, restituiu o livro enorme e, após encorajadora advertência do magnânimo diretor espiritual, explicou-se humilhada. Sempre fui sincera em minha crença. Sim, minha filha, mas a crença fiel deve ser lição viva do espírito de serviço. Sua convicção é incontestável. Sua ficha, contudo, é a dos crentes interessados. Então vamos começar com essa história da dona Marcela e dos lares com diferentes religiões. Primeira conclusão. Ela não teria problema nenhum com os lares com diferentes religiões, porque ela mesma já tinha diferentes religiões, para ela é só mais uma. Isto para ela não é problema. Por que não seria problema para ela? Qual era a dificuldade nela nas diversas religiões? Qual era a dificuldade? Sim? Pode falar? Isso, pode ser. Observa que ela ficava numa superfície das religiões. Ela não mergulhava nas diferentes religiões. E nessa superfície ela entendia que cumprir os diversos rituais cumpria uma parte do trabalho que ela deveria fazer e, portanto, ela seria recompensada pelo trabalho que ela estava fazendo. Esta é a questão da dona Marcela, né? Observa que o julgamento, né, que o companheiro a ajuda a refletir, porque observa que ninguém julgou. Muito pelo contrário, ele ainda autorizou a mãe dela a ir pegá-la nas ondas inferiores. Então, observa que ela se sentiu, né, primeiro, injustiçada, e ao tomar noção da realidade, da sua própria condição, ela se sentiu, então, humilhada. Então, seu julgamento, seu auto-julgamento, a condenou. Isso que a gente fala da consciência, né? Mas dia menos dia, nossa consciência vai nos condenar de alguma coisa que a gente está fazendo aí errado, né? Observa que o problema dela não são as práticas exteriores, até porque ela é campeã. Eu não calculei quantas sessões espiritistas eu já fui, não. Mas olhar para a dona Marcela ali, ela não é fraca, não. Ela deve ter ido ali a um monte delas, né? Observa que não é a quantidade, mas a qualidade. E isso é o que está no livro que ela escreveu com a sua própria vida. E aí vem uma pergunta fundamental para a gente, né? É possível ser espírita e ter outra religião também? Já que a gente vai estudar
essas diferentes religiões nos mesmos lares, né, para ver como é que a gente lida com isso, esta é uma primeira pergunta. É possível ser espírita e ter outra religião? Vamos refletir um pouquinho e avançar aqui nessa resposta, né? Bom, se eu estou querendo saber se é possível a pessoa ser espírita, acho que é interessante discutir um pouquinho o que é o espiritismo. Tem as religiões tradicionais e a religião espírita, né? E elas são muito diferentes, né? Observa que às vezes a gente está conversando com pessoas de outra religião, de outras religiões, então a gente fala assim, a religião espírita é diferente, a pessoa diz, não, toda religião é diferente. É verdade, toda religião é diferente. Mas a religião espírita tem alguma coisa que é muito diferente das religiões tradicionais. Aí eu vou botar algumas delas aqui, né? Ela não tem dogmas, ou não deveria ter dogmas, não tem ritos, ou não deveria ter ritos, e não tem sacerdócio. Então ela não tem uma organização hierárquica, alguém que responda pela religião. A gente tem um trabalho de movimento espírita, né? Estamos nós aí no 13º Conselho Espírita de Unificação, né? Então é um movimento espírita, mas nós não temos hierarquia, né? O 13º Seu não manda nas casas, as casas é que mandam no 13º Seu. Então nós não temos, então é uma religião diferente, o que confunde as pessoas do que é uma religião. Porque se você tem para si que a religião é eu ter um sacerdote, ter um ritual, ter alguma coisa que eu faço, então você vai olhar para o espiritismo, fazer um espiritismo, então não é uma religião. Mas se você pensa que religião é nos conduzir para Deus, é estarmos mais próximos de Deus, então certamente o espiritismo é uma religião, que é uma forma de nos aproximar de Deus, né? E aí volta essa questão, mas afinal de contas, né? Qual é a diferença, né? O espiritismo ele é fundamentado em 5 princípios básicos, né? Então, só recapitulando ali: existência de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos e pluralidade dos mundos habitados. Observa que nenhum deles tem a ver com religiões tradicionais. Existência de Deus. Você acredita em Deus, então, primeiro princípio, está ok. Imortalidade da alma. Se você é um religioso, imortalidade da alma está ok, porque se você não é materialista, você acredita que a alma é imortal. Reencarnação. Ih, Mauro, esse negócio de reencarnação, aí o bicho pegou. Assim, depende. É porque nós vivemos no Ocidente. Eu estive no Oriente, morei no Japão. Quando eu vou para o Japão, é o contrário. Eles acham estranho alguém não acreditar em reencarnação, porque eles são reencarnacionistas, né? Então, vocês são reencarnacionistas, observa a quantidade de pessoas, né, que são ligadas à reencarnação no planeta Terra. Talvez metade, só para a gente ter uma ideia, talvez metade seja reencarnacionista. Isso é uma ilusão que a gente tem, porque a gente vive no Ocidente, então a gente acha que a reencarnação bate mal para as pessoas. Não é verdade, bate mal para a gente, nesse lado do planeta que a gente vive, né? Então, a reencarnação, para muitos, né, quem for budista, né, lá, shintoísta, né, que são as religiões lá no Japão, né, hinduísta, qualquer um deles, eles são, obviamente, reencarnacionistas, né? Então, e o outro? Comunicabilidade dos espíritos. O que é comunicabilidade dos espíritos? Os espíritos se comunicarem. Bom, se o santo se comunica, então, no fundo, eu acredito também na comunicabilidade dos espíritos, porque um espírito, então, está se comunicando. E a pluralidade dos mundos habitados, que já foi objeto de discussão no passado, hoje a ciência nem discute mais esse assunto. É claro que existe a pluralidade dos mundos habitados. Então, observa que os 5 princípios básicos são princípios da nossa vida, do dia a dia e comum das pessoas. Portanto, é uma religião que unifica, ela tem essa facilidade de acolher as pessoas que têm esses princípios básicos, né? Já que ela não tem os rituais, né? Bom, vamos continuar aqui um pouquinho, né? Fé raciocinada, essa é uma diferença básica, né? Ou seja, o ato de fé não é um dogma, o ato de fé é fruto de um raciocínio. O que faz com que a gente demore um pouco para a gente entrar no espiritismo, né? Por quê? Porque como é raciocinado, você tem que pensar, você tem que refletir. Ah, eu li o Livro dos Espíritos em 36 horas.
Vai falar assim, que ótimo, então agora leia de novo, porque é a única chance que você vai ter de você refletir, porque não é o conhecimento daquela letra que vai te trazer o conhecimento espírita. O conhecimento espírita ele vem da reflexão. Você tem que ler e pensar naquilo, refletir, por isso demora para aqueles conceitos entrarem em você. Porém, a vantagem é que uma vez entrando, também é difícil sair, né? Ou pelo menos deveria. Tem uma resposta de Divaldo Franco, né, sobre essa questão, né? É perguntado para ele, então, se é possível a pessoa ser espírita e ter uma outra religião. Então, eu vou pegar uma cola agora no Divaldo Franco. A resposta dele é sim, é possível e esclarece, por um tempo. Por que por um tempo? É o tempo que demora para a reflexão entrar fundo dentro da gente. Porque conforme as reflexões vão caminhando, conforme eu vou adentrando cada vez mais, deixando, observa que eu não estou falando de entrar para o espiritismo, estou falando do espiritismo entrar na gente, o que é diferente. A hora que eu vou dando chance disso acontecer, eu vou dinamitando as pontes do retorno, porque a reflexão vai me levar para um outro patamar de entendimento e, obviamente, o entendimento não retrograda. E, portanto, né, esta é a visão do Divaldo em relação a essa questão. Bom, agora vamos entrar no lar, né? Coisa maravilhosa, vamos entrar dentro de um lar agora. O que acontece dentro de um lar, né? Dentro de um lar, tudo é maravilhoso, não é não? O lar do outro, né? Tudo é maravilhoso. O nosso tem problemas, mas o do outro é maravilhoso. As pessoas se dão muito bem, as pessoas são tão amorosas, e todo mundo, e olha que harmonia. Olha os filhos, que docinho, docinho aqueles filhos, tão engraçadinhos, tão bonitinhos. No nosso tudo dá errado. O que nos leva a crer que não é a verdade. É uma percepção que a gente tem do outro, e mais, é uma proteção do outro e nós mesmos, tentando fazer com que a nossa casa pareça mais bonita, né? É aquela pessoa amiga que diz assim, Mauro, vou lá na sua casa amanhã. Você está em casa amanhã? Vamos lá na casa amanhã. Aí quando chega em casa é aquele seja o que Deus quiser, que arruma aqui, esconde não sei o quê, põe dentro do armário, né? Aí você fala assim, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Que a pessoa é um amigo meu. Você vem aqui, por que é que eu não quero mostrar a bagunça da minha casa? Por que eu faço questão de passar para ele uma imagem que não é da minha casa? Porque se fosse, não teria nenhum problema para abrir a porta e deixar as pessoas entrarem. Então, esse é um cuidado que todos nós, talvez, nossa vaidade, nosso orgulho, né, nos leve a gente ter esse esmero, né, para conseguir fazer com que a gente dê uma arrumada para a gente parecer um pouquinho melhor do que a nossa situação real. E isso ocorre nos outros lares também, porque a gente tenta passar uma imagem para o outro um pouco melhor do que a nossa realidade. Como nós conhecemos a nossa realidade, nos dá uma sensação de que o nosso lar está em desalinho, enquanto que o lar dos outros deve estar indo muito bem, o que é uma falsa sensação. E já vamos ver porquê disso, né? Então, dentro de um lar, acontecem algumas coisas. Vamos conversar um pouco sobre elas. Primeiro, as afinidades, as similaridades que nós temos nos unem. Sempre. Nós todos aqui temos objetivos comuns e nós nos unimos nesses objetivos comuns. E quando a gente se propõe a criar um lar, a começar a trabalhar, a dividir com pessoas, observa que eu estou falando de pessoas, quer dizer, lá, estou falando de casado ou não casado, família, estou dizendo, na hora que você resolve construir um lar, você tem coisas que nos unem, que unem aquelas pessoas. E se é um casal, une aquele casal. E aí, essas são as similaridades. Porém, as divergências podem nos desunir. Então, as similaridades nos unem, as divergências podem nos desunir. Um casal que continua casado,
Em um mundo de provas e expiações, tem divergências? O que vocês acham? Não é uma coisa interessante? Se eu estou no mundo de provas e expiações, por que eu acho que esse mundo de provas e expiações só vai existir fora da minha casa? Dentro da minha casa não tem? Dentro da minha casa não tem provas? Não tem resgates de coisas que eu trabalhei no passado, que eu fiz no passado? Só na minha casa que não tem isso? Então é óbvio que se eu tenho, né, um lar no mundo de provas e expiações, devo esperar que dentro dos meus lares nós vamos encontrar provas e expiações com os espíritos que foram colocados juntos para que eles pudessem se burilar no mundo de provas e expiações para a gente poder ir se ajustando. Então vamos lá, vamos começar com algumas características. Primeiro, nem todos admitem que o Flamengo é o melhor time do mundo, né? Então, isso cria uma dificuldadezinha nos lares. Isso já cria umas dificuldades nos lares, né? Se as pessoas tivessem essa mesma visão, essa mesma unidade, seria a controvérsia, é verdade, tem umas controvérsias. Por isso que eu falei do mundo de provas e expiações, tem isso também, né? Mas é óbvio que essas discussões que a gente está brincando com o clube de futebol, elas também permeiam dentro das próprias famílias. Observo pessoas que essa coisa de clube é uma coisa interessante, né? Clube, você escolhe um clube para torcer. A quem que você torce? Ah, eu vou torcer aqui para o verde. Aí você, eu vou torcer aqui para o amarelo. Ah, e você, eu vou torcer para o vermelho. Ah, que bom, que legal. Parece uma boa ideia, né? Eu torço por amarelo, eu torço por verde, bacana. Aí daqui a pouco eu estou batendo na outra torcida, porque ele torce por uma outra cor diferente da minha, coisa surreal. Só mundo de provas e expiações mesmo para a gente entender esse processo que nos leva a nos desenvolver uma violência por algo que deveria estar sendo fonte de prazer, apenas para a gente torcer e ficar feliz com a vitória quando venceu e parabenizar o outro quando o outro venceu. Observa, né, a dificuldade que nós ainda temos para lidar com essa situação. Então, observo muitas famílias em que isso, apesar da brincadeira, isto é um fator de divergência sério dentro da família e tem problemas dentro da família com isso. Método educacional. Eu botei algumas coisas ali para a gente conversar. Método educacional significa eu vou educar meus filhos. Eu tenho uma ideia de como educar meus filhos. Minha mulher tem outra ideia. Minha sogra tem outra ideia. Cada um tem uma ideia. Minha mãe tem outra ideia. Afinal de contas, como educar? Observa que quando a gente começa a falar dos nossos filhos aqueles são os tesouros que a gente guarda, que a gente aprende a amar tanto, né? Que Deus nos confia, guarda. E nós, por nos falar fundo ao coração, começa a ter divergências. Por que começa a ter divergências? Eu tenho uma ideia, ou tenho outra ideia, eu acho que a ideia do outro não vai funcionar, acho que a minha que funciona, e aí você começa a ter divergências dentro do lar, com o processo educacional. Que escola eu coloco? Ah, põe nessa escola. Ah, essa escola não vou botar não, porque ela tem a religião tal. Ah, eu vou botar na outra. Na outra não vou botar não, porque o outro não dá, porque é uma confusão. Ah, nessa outra não, ela é muito progressista. Ah, nessa outra, observa as discussões oriundas de uma coisa que é como eu vou educar os meus filhos. Vamos pegar outro aqui. Partidos políticos, né? Partido político, bom, esse eu vou pular, que eu já vi que esse não tem problema em lugar nenhum. A sociedade está bem tranquila com relação a isso, né? Então, observa, as pessoas, às vezes, elas esquecem do amor que a gente tem um pelo outro, né? É a mesma coisa, mexe com paixões, né? Meu pai sempre falava que, né, política, né, religião e futebol não se discute, né? E assim, as pessoas já acabam entrando numa discussão ferrenha um contra o outro, aí um quer bater no outro, olha assim, meu Deus do céu, as pessoas amigas, inimizades, e mais, dentro do próprio lar. Dentro do próprio lar. Aliás, conheço inúmeras famílias que um não vai mais na casa do outro, porque o outro professa isso ou professa aquilo e não vai mais na casa do outro, né? Esquecem a essência, que é o que nós vamos conversar aqui, como é que a gente lida, observa que eu só estou ainda nos preâmbulos, como é que a gente lida com essas divergências, mostrando que as divergências elas existem o tempo todo, né? Os papéis de Marta e de Maria, né?
Então, vocês sabem, né? Marta e Maria, são as irmãs de Lázaro, né? E tem essa coisa de Marta vai preparar o jantar, né? E Maria fica, então, sentada aos pés do Senhor, né? E sentada aos pés do Senhor, Marta era mais velha. Obviamente, na casa, provavelmente a mãe já teria falecido, porque senão a mãe que faria isso. Como não tinha mãe, foi a filha mais velha. A filha mais velha está dando um duro, porque Jesus chegou, Jesus tem que comer. Então, eu que sou a responsável por cuidar da comida dos hóspedes. E, portanto, eu vou fazer a comida. Mas eu tenho uma irmã. E essa irmã está lá, sentada aos pés do Senhor, ouvindo Jesus. E eu estou lá na cozinha ralando. Então, vamos lá. Afinal de contas, dentro da família, quem vai ser Marta e quem vai ser Maria? Observa. Fonte de divergência? Fonte de divergência? Ah, não, Mauro, cada um, Marta e Maria representam dois caracteres diferentes. De pessoas, não de pessoas, mas de características nossas que a gente precisa desempenhar, Marta e Maria. Mas observa que ficar sentado aos pés do Senhor, eu estou fazendo jantar. Ah, mas Jesus entrou lá em casa, eu vou ficar fazendo jantar com Jesus lá em casa? Eu vou ficar nos pés de Jesus, não quero saber. Ah, mas eu não quero saber, mas quem é que vai cozinhar? Eu sou judeu, tenho que cozinhar, eu tenho que fazer as honras da casa, como é que vai ser? Observa que parece simples, mas não é. Como não é ainda hoje nos nossos lares. Bom, as sogras e cunhados, eu estava falando dos parentes, agora eu vou entrar nos outros que não são bem parentes, né? Fazendo só essa ressalva, né? Tem as sogras e os cunhados também, né? E as sogras e os cunhados são muito interessantes. Por que tem esse estigma, né, da sogra e do cunhado? Porque, na verdade, ele pertence à família do outro. Observa que não é da minha família, ou é minha família. Observa quando o casal se une e você começa a unir as famílias, eu tenho dificuldade com a família do outro. E por ter dificuldade da família do outro é que gera todo esse princípio de reação. Qual é o princípio da reação? É a família do outro, não é a minha família. Eu não fui capaz de olhar para a família do outro como sendo parte da minha família. Se for parte da minha família, não tem problema, né? Mas quando eu considero que a família do outro tem problema. Horas de trabalho, horas com família, né? Não sei se vocês escutam isso, não, mas assim, às vezes eu escuto assim um pouco, não sai do trabalho, não vai trabalhar e tal, e a família. Como é que a gente joga, né, esses malabares da vida, podendo desempenhar os diferentes papéis dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Férias não tem discussão, mano. Como férias não tem discussão? Férias só tem discussão. Quando você diga, férias, vamos para tal lugar. Eu queria ir para Jerusalém. Adoro Jerusalém. Eu quero conhecer Jerusalém. Quero ver onde Jesus... Aí o outro olha assim, Jerusalém, está cheio de bomba lá, uma confusão lá. Você acha que eu vou aqui? Eu quero ir para a Itália. Eu falei assim, amigo, então você vai para onde você quiser, eu vou para Jerusalém. Então já começa uma discussão com uma coisa boa que você está planejando, que é as férias. Fontes de divergência é o que a gente está conversando. E as religiões? Observe que eu quis parar aqui só para mostrar para vocês. A religião é uma das inúmeras fontes de divergência que nós temos dentro de um lar. Então, quando a gente fala como lidar com um lar com diferentes religiões, eu não sei lhe responder direito. Mas eu sei que deve ser tão difícil quanto lidar com um lar que tem diferentes famílias, diferentes horas de trabalho, diferentes papéis dentro da sua casa, porque tudo isso é uma fonte de divergência dentro dos lares, né? E a outra questão também, ainda nesse contexto, são os diferentes graus, porque às vezes a gente acha assim, eu sou religioso. Você é religioso? Eu sou religioso. Não sou? Acho que eu sou católico, não sou? Eu sou católico, sou católico e tal. A pessoa não sabe nem o que é, então fala assim, então diz assim, qual é o credo assim, do católico? Não, credo, tem credo? Não, tem credo, é o que você acredita, tá ali, credo é para isso, para você... Não, credo meu eu não sei não, mas observa a profundidade com que a pessoa desce
na religião. Estou falando da religião católica, mas também estou falando do espiritismo. A profundidade com que nós descemos na religião que a gente estuda é que vai fazer uma diferença nas próprias divergências, que elas podem ser divergências muito superficiais ou podem ser divergências mais profundas. Como lidar com isso? Conflitos versus confrontos, né? Conflitos é sempre quando você tem ideias diferentes. O nome disso são conflitos, né? Confrontos é quando você está brigando com o outro, né? A gente vai voltar nessa questão aqui já dos conflitos e dos confrontos, né? Bom, para complicar um pouco mais essa questão dos lares, nós vamos ler esse pedaço do Evangelho, né? Coloquei aqui o Evangelho de Mateus, né? Que, obviamente, fala da... Kardec coloca isso na estranha moral, né? Que é, não vim trazer a paz, mas a espada. Essa é uma frase de Jesus, no mínimo estranha, né? Você olha assim, ó, Jesus dizendo que não vem trazer a paz, mas a espada. Então vamos lá. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vocês entenderam tudo, né? Então agora vou pedir para vocês me explicarem como é que é essa história aqui que Jesus trouxe, que é uma história estranha para a gente. Observa que aquela época, só para a gente... É óbvio que a visão do Cristo ela é uma visão metafórica, né? Ele está tentando trazer uma figura de linguagem do que é a divisão. Mas apesar de trazer essa figura de linguagem, efetivamente, se a gente imaginar aquela época, né, a hora que você se dizia que era cristão dentro de uma família, qual é teu destino? Qual é teu destino? Então, logo depois vieram as perseguições, né? Das perseguições, ou você tem a cruz, ou você tem a arena dos leões, né? Você pode escolher, se me perguntar qual que eu escolho, eu não sei nem qual é a escolha que eu faço, e sei lá qual é a escolha, qualquer um deles, acho que o do leão é mais rápido. Mas, observa, e o que acontecia com a família? A família ficava tudo bem? Né? Os bens eram confiscados da família, a família também corria risco de vida. Então, observa que era uma época de barbárie, uma época muito difícil, né? E uma época onde, efetivamente, você se apresentar dentro desta nova forma de enxergar a religião que Jesus trouxe, né? Gerava consequências muito graves dentro da nossa vida, né? E, obviamente, isso efetivamente ocorria entre as famílias, uma divisão grande. E ainda hoje, né, amigos, eu fico às vezes pensando, né, às vezes a gente olha para o passado, né, como se isso fosse num passado longínquo, né? Mas se nós, ao chegarmos em casa hoje, um filho nosso disser que encontrou um profeta e vai seguir com ele, e você reconhecer que seguir esse profeta corre um risco de vida para ele e para a sua própria família, o que você faria? Né? Observe que às vezes a gente fala nas coisas como se fosse, isso daqui, também essas pessoas aqui, nem para serem cristãos, né, não custava nada, mas e se fosse hoje? E se fosse meu filho? Como eu faria? Observa a dificuldade que nós ainda temos para lidar com algumas situações que o Cristo colocou há 2000 anos atrás. E ainda hoje a gente guarda uma certa dificuldade. Então, cuidado, não era uma coisa simples no tempo de Jesus, né? E aí vou trazer um outro conceito da religião e a religiosidade, né? Pergunta: qual a religião de Jesus? Jesus era o quê? É judeu, é uma raça. Qual a religião dele? Não tinha uma pergunta estranha essa, né? Qual a religião?
Ele não era cristão porque, primeiro, nem Cristo, né, a nomenclatura ainda nem existia, né? Cristo vem do grego, né, e foi criado muito tempo depois, né? Jesus já tinha falecido quando veio o termo cristão, né? Ele não fundou religião nenhuma. Então, Jesus não tinha necessariamente uma religião. Ele tinha princípios religiosos, que ele sempre trouxe. Obviamente, a religiosidade está presente. Jesus não falou uma frase sem falar em meu Pai, sem falar em Deus. Ele não falou uma frase sem... Você lê os capítulos do Novo Testamento, não tem nada que ele fala desconectado dessa religiosidade que ele traz. Uma religião... Como é que segue a religião, Jesus? Ele absolutamente não fez. Então, é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Que a gente fala na dificuldade de um lar com religiões. Mas e se Jesus estivesse lá no nosso lar, ia ter dificuldades também. Que a gente ia chegar lá, vamos lá para o centro espírita. Aí Jesus ia falar, tá bom, vamos. Aí você fala assim, agora vamos lá na sinagoga. Jesus ia falar o quê? Vamos embora. Vamos embora. Olha que coisa interessante, né? E nós teríamos dificuldade com o filho Jesus. Fazer, esse filho não serve não, tem que arrumar outro aqui, vou ter que dar uma geral nele, esse garoto aqui se perdeu. Outra pergunta chave para a gente pensar daqui hoje, né? Quais são as religiões nas cidades espirituais? Hoje eu só trouxe pergunta difícil para você. Eu, quando não sei a resposta, eu trago logo para a palestra. Já faço logo a pergunta, que aí vocês já vão pensando, não sei a resposta mesmo, então vocês vão se virando lá com a pergunta. Quais são as religiões nas cidades espirituais? Então, quando eu desencarnar, se eu quiser ir na erraticidade, num centro espírita, porque aqui eu vivo enfurnado no centro espírita. Aí eu vou lá, vou desencarnar, vou para um centro espírita, vou achar um centro espírita na erraticidade? Não vou achar. Olha que coisa estranha. Vou citar 2 livros. Nosso Lar, de André Luiz, né? E o Voltei, do irmão Jacó. Nosso Lar, quais são os templos que tem lá? Observe que vão todos para a praça principal, que é a praça da governadoria, para orar. Então, são todos o quê? São todos católicos? São espíritas? São protestantes? São judeus? São o quê? Trazem a religiosidade e vão orar na praça principal. Observe, quando se aproxima a guerra, que tem os clarins tocando, eles vão para orar. Cadê a casa espírita? Eu vou chegar lá. Irmão, voltei. O irmão Jacó, no livro Voltei. Presidente da FE, Frederico Figner, né? Enfornado também na casa espírita, vai chegar assim, vou para a casa espírita. Aí chega para a filha lá, Raquel, papai, não tem casa espírita aqui, mas nós temos um local ecumênico, onde todos oram. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se nós temos dificuldades com outras religiões, nesse exato momento, é bom a gente já ir se preparando. Porque quando desencarnarmos, não tem nas cidades espirituais as religiões. Só terá o ecumenismo. Então, aquilo que as pessoas dizem, não dá para ser ecumênico, porque eu acredito nisso, o outro acredita naquilo, é bom a gente se preparar. Que se dermos sorte de ir para esses lugares, se dermos sorte, como a dona Marcela, por exemplo, dona Marcela Fonseca não foi. Se a gente der sorte para ir para um lugar desse, o ecumenismo, a religiosidade, é o principal ponto de atenção, e não as religiões. É claro que as pessoas na erraticidade vão trabalhar nas casas espíritas, mas no plano material, e não no plano espiritual. No plano espiritual não vamos encontrar, senão a religiosidade. Essa é uma coisa interessante ali para a gente pensar, né? A forma e a essência, né? E uma vez a gente viu uma frase atribuída a Mahatma Gandhi, né? Que diz que se todos os livros da humanidade se queimassem e sobrasse apenas um livro, que fosse o Sermão da Montanha, então a humanidade não teria perdido nada. Essa é uma frase atribuída
a Mahatma Gandhi. Pergunto, Gandhi era cristão? Olha que coisa curiosa. Talvez o maior defensor do cristianismo não fosse cristão. Gandhi não era cristão? Olha a frase dele. A frase dele é: se tudo queimar e ficar o sermão da montanha, que nem é Novo Testamento todo, é só um pedacinho, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, se ficar só esse pedacinho, então nada se terá perdido na humanidade. E observa que ele sequer é cristão. Então, quando eu penso no Gandhi, né, eu começo a pensar na essência da religiosidade. No que é a religiosidade? O que é a pessoa trazer isto para uma forma diferente de enxergar a vida, né? Não mais preocupado com essas formas, né, e preocupados com a essência, né? Essa é a essência do Gandhi, né? Vamos continuar. E se um deles for espírita, né? E se nesse lar um deles for espírita? Bom, se for espírita, qual das religiões é a verdadeira, né? O espiritismo é a religião verdadeira? Né? Observa que se eu acreditar nisso, né? Esse foi o tema até dos momentos com Jesus que a gente estudou esse ano, né? Se eu acreditar nisso, se existe o verdadeiro, tem o falso, né? Então, se a minha é a verdadeira, a religião dos outros é a falsa. Obviamente, isso é muita pretensão da nossa parte. Então, não existe a religião verdadeira, né? Existe um ponto de vista que a gente tem e, obviamente, a verdade é relativa ao nosso grau de evolução, né? Então, não tem essa ideia da religião verdadeira. Mas a máxima do Espiritismo, sim, esta é: fora da caridade não há salvação. Então, se eu quero obter a salvação, a forma de eu conseguir evoluir é através da caridade. Gozado, e não da religião. Mas eu estou falando da dificuldade dos lares, né, que nós todos convivemos, de lidar com divergências de religião. Mas agora ficou estranho para mim, porque a máxima da minha própria religião é caridade. Então, a pergunta é: esse lar pratica caridade ou não? Observa que a pergunta já mudou. Já não estou mais perguntando qual é a religião das pessoas. Mas se é fora da caridade que não há salvação, minha pergunta é: esse lar pratica caridade? O exercício da tolerância, né? O espírita tenta ser preparado, né? A doutrina espírita tenta nos preparar para sermos mais tolerantes por causa do conhecimento. O conhecimento, né? O enxergar o outro como espírito imortal, enxergar a reencarnação, em que todos nós estamos em diferentes momentos, diferentes estágios, nos permite ter uma compreensão maior do outro. Portanto, um exercício da tolerância maior do que o outro. Cuidado, que junto com o conhecimento sempre vem a responsabilidade. Então, se eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será exigido, né? Esta é uma outra questão, né? A doutrina espírita é uma coisa maravilhosa, é um grande tesouro que a gente recebe, né? E conforme a gente recebe esse tesouro, né? Esse tesouro que nos fez tão bem, que nos trouxe paz, tranquilidade, eu olho para aquele tesouro e digo assim: então, eu gostaria de compartilhar esse tesouro com as pessoas que eu amo. Porque, obviamente, se foi tão bom para mim, será bom para ela também. Entretanto, observe, né, por isso eu botei essa frase do Richard Bach, né? Podemos oferecer um presente, mas não podemos obrigar ninguém a aceitá-lo. O presente quer, a pessoa quer, a gente oferece. Se não quer, não está no momento ainda de aceitar o presente, nós temos que entender esse processo. Mas o que é ser espírita? Vou tentar passar aqui. Esse aqui é o André Trigueiro, né? Vocês conhecem, né? Ele tem um linguajar muito próprio, já já a gente vai ver o linguajar dele, né? Ele falando que o que é ser espírita. Vamos lá. Escolha. Eu sou espírita. Seja um bom espírita e faça uso dessa ferramenta fantástica, que nos ajuda a sermos pessoas melhores se quisermos. Não é compulsório.
Isso não é garantido. Depende de você. O camarada desencarna depois de uma vida inteira frequentando o centro, bate ponto uma vez por semana, trabalha como voluntário, bebe água fluidificada, toma passe adoidado. Desencarna e diz, poxa, mas eu passei a minha vida praticamente no centro espírita. Isso não te garante rigorosamente nada. Você pode bater no peito e dizer, eu sou cristão. Não te garante nada. Mas sou espírita. Não te garante nada. O que garante? Reconhece o verdadeiro espírita, por sua transformação moral e pelos esforços que realiza para dobrar as suas más inclinações. Simples, né? O vídeo tem 1 minuto. Simples. Simples para a gente refletir. Simples para a gente ficar pensando, né? Afinal de contas, o que é a essência? Né? A essência. Kardec define o verdadeiro espírito. Aquela frase de Kardec, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende para domar suas más inclinações. E aqui tem 3 pontos que eu botei em amarelo. Transformação moral. O que é a transformação moral? Transformação moral é o ser hoje melhor do que ontem. Então, eu preciso ser hoje melhor do que ontem. Para eu conseguir fazer isso, observe que eu não vou dar saltos, porque ninguém dá salto. Eu preciso ser hoje melhor do que ontem. Se eu for, então eu estou no caminho certo da transformação moral. Quanto tempo vai levar? Não sei, não sabemos. Talvez sejamos espíritos milenários, chegamos até aqui com milênios, não sei quanto tempo tem pela frente. Mas eu preciso ter a certeza de que eu estou no caminho certo e que hoje eu estou melhor do que ontem. A outra questão é do esforço. Não há evolução sem esforço. Então, se eu quero evoluir, eu preciso do esforço. Eu preciso refletir, eu preciso tentar colocar em prática. Mauro, eu tentei e hoje claudiquei de novo. Não tem problema, amanhã será um novo dia. Graças a Deus você vai acordar e vai dizer, hoje eu vou conseguir. Esse é o esforço. O esforço é a gente lutar contra as nossas imperfeições para a gente conseguir, finalmente, alcançar um estágio melhor de transformação moral. E, por fim, o domar suas más inclinações, indicando que o verdadeiro espírita tem mais inclinações. A definição de Kardec é fantástica, né? O Marcos, olhando para o Marcos, ontem foi o dia do aniversário de Kardec, né, que a gente comemora, né? A questão dele é fantástica, porque se o verdadeiro espírita tem mais inclinações, então eu tenho mais inclinações. E, portanto, não é problema eu ter mais inclinações. O problema é, tenho esforço? O problema é, estou hoje melhor do que eu estava ontem? Se eu estiver, então eu sou um verdadeiro espírita. Um grande lar chamado planeta Terra. Então a gente fala muito da Terra, né? A gente está falando do lar com diferentes religiões. Mas como é que eu posso fazer conviver diferentes raças, diferentes interesses, cultura, poder econômico, religião? Como é que eu faço chegar um planeta em paz? Observa, se dentro do meu lar já está tão difícil com as diferentes religiões, com todas as divergências que eu tenho, como é que eu posso esperar essa paz no planeta? Então, eu gosto muito da frase, né, que é do Nando Cordel, que é a paz do mundo começa em mim. Tem uma música, né, que eu gosto muito da música dele, a paz do mundo começa em mim. Então, eu preciso desenvolver essa paz em mim para eu poder efetivamente esperar. Eu vou orar pela paz do mundo. Que ótimo, que bom que eu ore pela paz do mundo, mas faça um pouquinho de esforço também para conseguir essa paz dentro do coração e para poder fazer essa paz também dentro do seu próprio lar, dentro da casa espírita, para você ir multiplicando essa paz. Porque a única chance do planeta ficar em paz é se os diferentes países, os diferentes lares tiverem paz, porque senão não vamos conseguir essa paz que a gente tanto quer, né? Então, proposta, né? A resposta para a nossa pergunta, né? Ela passa por algumas dicas para reflexão que eu vou deixar aqui, então, para vocês, né? Primeira, abrir mão das pequenas divergências que nos desunem em prol dos grandes objetivos que nos unem. Então, primeiro exercício da gente. Lista o que são as divergências e entenda que as convergências são mais importantes do que as divergências.
Esse exercício vai nos fazer atenuar as divergências para a gente valorizar mais as coisas que nos unem. Por isso que eu falei, as pessoas brigando, olha assim, mas são pessoas que pensam igual, como é que ela pode estar brigando? Ah, porque eu torço por isso, eu torço por aquilo. Na verdade, são pessoas próximas, quiçá da própria família espiritual, que encarnam juntas já há muitas encarnações e perderam a essência, se perderam na forma e foram perdendo a essência, né? E aí, os grandes objetivos que nos unem, nos países, o que nos une? Nas diversas religiões, falamos tanto hoje sobre ecumenismo, nas casas espíritas, o que nos une aqui na casa espírita, né? E nos lares, buscar também dentro dos lares quais são as coisas comuns que nós trazemos, que são coisas que nos unem, e fortalecer essas coisas, né? Exercitar o respeito e a aprendizagem com as diferenças, né? Todo aprendizado se dá com diferença. Se não tem diferença, não tem aprendizado. Se todo mundo sabe a mesma coisa, como é que vai aprender? A única chance que você tem de aprender é se alguém tem alguma coisa diferente do que você tem. Então, as diferenças que a gente tanto reclama, na verdade, elas são a fonte de saber que a gente tem. A gente precisa valorizar as diferenças para poder aprender com as pessoas que pensam diferente de mim. Senão, não vou aprender, vou ficar ensimesmado, vou estar sempre com as minhas próprias ideias, não consigo fazer as trocas, né? E eu preciso fazer essas trocas, portanto, eu preciso exercitar esse respeito às opiniões e esse aprendizado, né? Essa aprendizagem com as diferenças, né? Essa é uma outra frase que eu gosto muito. Os conflitos são ideias e geram aprendizado, porque os conflitos são divergências e, portanto, são diferenças. Então, as pessoas pensarem diferente não é ruim, muito pelo contrário, isso é muito bom. Isso gera aprendizado para todos nós. Confrontos são entre pessoas e destroem relações. Observa a diferença. Conflitos são ideias. Eu tenho ideias diferentes e é bom que assim seja. E confrontos são entre pessoas. Eu estou brigando com fulano, não sei nem o que ele pensa, mas a parte que pensa já rotulei ele, já estereotipei, não serve para mim. Observa, eu começo a trazer o confronto ao invés de trazer os conflitos das ideias, né? E onde não há o amor, não haverá superação das divergências. Então pensem nessa frase. O que é o grande cimento das relações se chama amor. Porque o amor é que nos faz superar as divergências em prol de coisas que nos unem. Então, como lidar com o lar com diferentes religiões? É muito simples, tem que ter amor. Porque o amor é a forma que vai fazer a gente superar as divergências, não só das religiões, mas de todas as inúmeras divergências que nós temos na nossa casa. A única chance que a gente tem é desenvolver mais o amor. Quando a gente ama, cada vez que a gente ama mais, a gente supera as divergências em prol das coisas comuns que estão ligadas ao amor, né? E queria então finalizar com uma parábola, né, do agricultor de laranjas. Então, era uma vez um agricultor de laranjas e ele plantava suas laranjas, né? E tinha muito esmero com as suas laranjas, era muito cuidadoso, e ao pegar depois, as árvores, né, cresciam, ele ia lá, colhia as laranjas e ele tinha que vender essas laranjas lá na cidade. Então ele tinha 3 caminhos diferentes para ele poder ir para a cidade. Um dos caminhos era pelo litoral. Então ele ia pelo litoral, ia pela praia, pegava a brisa marinha, era um caminho muito gostoso, mas tinha o problema da areia. Ele ia andando na areia, era um caminho cansativo, porque ele tinha que andar pela areia para poder chegar na cidade e vender as laranjas. Mas ele tinha uma outra opção, ele podia ir pelo caminho das montanhas. O caminho das montanhas era o mais curto, era um atalho, na verdade, para chegar à cidade. E ele ia, mas era um caminho pedregoso, é um caminho que requer bastante esforço para você subir e descer as montanhas para você chegar na cidade. Mas era o caminho mais curto. Tinha um outro caminho que era o caminho mais longo, que era o caminho do lago. Não tinha o problema da areia, nem tinha o problema das pedras,
mas ele tinha que dar uma volta enorme no lago. Então era o caminho mais longo que ele tinha para fazer, para chegar na cidade carregando as suas laranjas. E esse agricultor de laranja, então, nos conta que quando ele chegava na cidade, as pessoas olhavam para ele e perguntavam: as suas laranjas são boas? E ele achava isso muito estranho, porque ninguém perguntava por que caminho ele tinha vindo. Apenas perguntava se as laranjas eram boas. E assim são as diversas religiões nesse nosso planeta. As religiões são os caminhos que a gente tem. Observa que o agricultor ele tinha a semente de Deus e jogava com esmero, e ele tentava dar muito amor na sua semente para poder colher boas laranjas. E ele tinha os caminhos e ele podia escolher, e todos nós temos os caminhos e podemos escolher. E por isso Deus colocou tantas religiões no nosso planeta, porque sempre terá aquele caminho que você tem uma preferência melhor. Mas saibam que quando chegar no final da jornada e você retornar, ninguém vai lhe perguntar qual o caminho que você veio. Vão lhe perguntar se as suas laranjas realmente são boas. Amigos, muito obrigado, muita paz, que Jesus os abençoe.